Vamos retomar de onde paramos há 15 dias, ainda terminando aquela dissertação de Allan Kardec. No último encontro, falamos sobre a ação da prece, que nos é recomendada nesse texto, como um instrumento, uma ferramenta para aurirmos forças para resistir às sugestões do mal que estão junto de nós em função de nossas próprias imperfeições. O que é importante sempre, como fundamento da compreensão desse texto, é que nós nunca somos uma vítima apenas, coitadinhos, diante dos maus espíritos que fazem o que querem da gente, etc. Né? Essa visão de vitimizar, né, o ser humano, ela é alheia à doutrina espírita. Pelo contrário, a doutrina espírita, ela propõe o engrandecimento do homem, a dignificação do homem, quando o coloca como senhor de seu próprio destino, autor de sua própria história, né, e capaz de transpor as barreiras necessárias para a sua iluminação pessoal. Então, essa história de, ai, coitado, não tem na doutrina espírita, não tem aquilo que a gente chama do síndrome do TDM, que eu já falei aqui, do tadinho de mim. Né? Tem gente, por exemplo, que se queixa, né? Às vezes o sujeito se torna a própria queixa dele. Né? Há pessoas que tudo é difícil, tudo é ruim. Esses dias, olhando na internet, achei uma pesquisa interessante, acho que no IG, uma coisa assim. Tudo que a gente não deve fazer no trabalho para não correr o risco de ser mandado embora. E aí tinha, número 1, não fique reclamando o tempo todo. Número 2, não se desculpe. Tem gente que não tem competência para nada, como não assume que não tem competência, acha sempre alguém para colocar a culpa porque a coisa não saiu direito. Que pode ser, não saiu bom porque com esse tempo, já viu, né? E às vezes é só, né, ele só não sabe escrever direito. Tempo tem nada a ver, quer dizer. Por que você foi mal criado comigo? Porque eu odeio chuva. Né? Então a pessoa sempre vai ter uma desculpa. Ela vai sempre dar um jeito malandro de escapar da própria responsabilidade dela diante daquilo que ela faz. E na doutrina não é assim. Né? Nesse texto, o que a gente vê? Que cada um é sim senhor do seu destino, da sua vida, faz o que quer, aquilo que faz sentido e assim por diante. Mas, devido à nossa inferioridade, etc. e tal, e justamente porque nós temos ainda um monte de defeitos, pela ação da sintonia, né, da lei de sintonia, em que semelhante atrai semelhante, etc., nós, às vezes, temos determinadas sugestões, né, que nos ocorrem. Assim, na psiquiatria, isso é chamado de pensamento intrusivo. O que é o pensamento intrusivo? De repente a gente está lá do nada e vem aquela coisa, né? Uma sugestão, que parece que alguém está falando alguma coisa do nada, assim, para a gente, dando uma sugestão estranha, assim, né? E aí, o que Allan Kardec propõe? Que a gente se utilize da prece para tentar focar novamente, né? Focar e falar, não é por aí, deixa eu tentar mudar, né, meus pensamentos, minha sintonia e assim por diante. Então, que ferramenta nós temos? A prece. Como que ela age? No momento em que a gente consegue parar, não fazer naturalmente aquilo que foi sugerido, etc. e tal, e a gente pede auxílio para os bons espíritos, há sempre aqueles espíritos vinculados a nós por laços de afinidade, sejam espíritos familiares, anjos de guarda, espíritos benfeitores, que sintonizam conosco de alguma forma, que nos querem bem. Né? Às vezes, inclusive, a gente tem um espírito em particular que a gente vai com a cara daquele espírito. A gente nunca conheceu, mas vai com a cara. Por exemplo, não tem como a gente não achar Dr. Bezerra de Menezes fofo, tem? Todo mundo já viu a fotinho dele? Aquele velhinho, com aquela barbinha branca, ai, doutor Bezerra, não é? Aquela coisa meio Papai Noel, aquela coisa linda, né? Porque ele é fofo mesmo. Aí a gente vai ler a história dele, a gente acha ele mais fofo ainda,
porque um anjinho e tal, o Dr. Bezerra. Agora, obviamente que o Dr. Bezerra não tem mais aquela forma no mundo espiritual, né? Aquela forma dele era a forma física da última encarnação dele. Provavelmente, se a gente pudesse ver o Dr. Bezerra no mundo espiritual, é possível que a gente nem visse mais a forma humana. Porque os espíritos, quando se iluminam muito, eles não precisam mais de cabeça, olho, boca, eles não têm mais essa forma. Eles vão se iluminando, se engrandecendo, e eles se sutilizam. Alguns espíritos assumem a forma de estrelas, de luzes, de flores espirituais, né? Mas, para que eles se façam identificar no mundo físico, até para os médiums, eles assumem por uma qualidade específica que os espíritos têm, principalmente os espíritos superiores, né, que é a capacidade de plástica, né? O perispírito, ele tem uma pulsão capaz mental de dar forma, né? Então ele aparece na forma, né, do Dr. Bezerra. Às vezes até um espírito que não é o Dr. Bezerra, mas também um espírito bom, para auxiliar uma criatura aqui no mundo, toma a forma daquele benfeitor espiritual, não é, para nos ajudar. Eu me lembro muito de uma situação de uma médium conhecida nossa, de fora aqui do estado de São Paulo, era médium de efeitos físicos, uma médium de muitas qualidades, de muitas potencialidades, e ela começou a receber mensagens e vinha assinado Dr. Bezerra de Menezes. E ela era muito da intimidade do Chico Xavier. E uma vez lá em Uberaba, na casa do Chico, ela falou: Chico, ó, aqui estão as mensagens e vem aqui o Dr. Bezerra de Menezes. O Chico olhou e falou: ó, não é o Dr. Bezerra de Menezes, mas é um espírito igualmente bom que está assinando Dr. Bezerra de Menezes para as pessoas, inclusive, ficarem felizes de uma mensagem vinda do Dr. Bezerra de Menezes. Então, às vezes, um médium, às vezes está lá na sessão e etc., e vê o Dr. Bezerra, vê Eurípides, vê o Chico Xavier, e não é que, né, porque uma vez perguntaram para o Chico, todo mundo, milhões de pessoas, às vezes estão solicitando o amparo, o auxílio, por exemplo, de Antônio de Pádua, Santo Antônio, né, que é um espírito vinculado à Igreja Católica, muita gente reza para Santo Antônio. E aí pede ajuda para Santo Antônio. Como é que faz esse pobre de Santo Antônio? Tudo bom, Cido? Tudo bem? Chegou atrasado hoje? Você gosta de Santo Antônio, Cido? Gosta de Santo Antônio? Gosta, né? Pede para Santo Antônio. 500 pessoas pedindo para Santo Antônio. Como é que faz esse Santo Antônio para estar ao mesmo lugar em 500 lugares diferentes? Se bem que Santo Antônio tinha o dom da ubiquidade. A ubiquidade é aquele fenômeno que era comum em Eurípides Barçanufo também. Deixava o corpo aqui e o espírito se materializava visível em outro lugar, né? Mas como que faz? Então, esses espíritos muito evoluídos, eles contam com equipes de outros espíritos a serviço de suas tarefas no mundo, que podem, inclusive, perispiritualmente, assumir o formato daquele espírito que a pessoa vibrou, que pensou, e aparecer com aquela forma de Santo Antônio. Então é comum, por exemplo, uma pessoa muito boa, que tinha muita fé, muita confiança, que se apegava muito, por exemplo, em Maria Santíssima, Mãe de Jesus. No momento da morte, por exemplo, ser recebido por Maria, e às vezes não é, às vezes é um espírito que toma aquela forma para acolher aquela pessoa, não é? Porque vai facilitar para ela, não é, a familiarização lá no mundo espiritual. Então, assim, são espíritos bons, né, que assumem a forma necessária para lidar até com as nossas expectativas, e quando nós temos méritos para ter essas expectativas, né, correspondidas, esses espíritos superiores dão um jeitinho de nos dar esse presente, aparecer, né? Então, espíritos superiores estão sempre dispostos, seja quem for lá, eu gosto muito do Dr. Bezerra, eu peço sempre o Dr. Bezerra, ele me acode, né? Às vezes não é o Dr. é um espírito também evoluído, que a hora que a gente fala Dr. Bezerra, ele entra, ele está ali naquela região, ele está em sintonia com a gente e ele vem nos acolher. Então, há equipes de benfeitores espirituais em todos os lugares, né? Então, aqui no centro, tem equipes de benfeitores, né?
Mas se não tivesse o centro aqui, esse quarteirão aqui tem equipes de benfeitores que cuidam das pessoas que moram aqui. Tem as equipes de benfeitores espirituais que zelam, que estão de plantão o tempo todo nas ruas, nos supermercados, nos shoppings, nos postos de gasolina, nas estradas, nos bailes, nos clubes, nas igrejas católicas, nas igrejas protestantes, nas sinagogas. Então, o mundo é repleto de espíritos que estão aí nos amparando, prontos a nos ajudar. É uma pena que nem sempre a gente está em sintonia com eles, para que eles encontrem, então, o canal necessário para vir nos ajudar. Então, o que é a prece? A prece, ela possibilita a abertura dessas portas, dessas janelas da nossa alma, para que os bons espíritos nos visitem e nos amparem. Eles subtraem as nossas provações, as nossas dores? Não. O que eles fazem? Eles nos dão sensação de bem-estar e nos inspiram e nos dão sugestões mentais positivas para que a gente, né, tenha mais força, mais entusiasmo, mais coragem para fazer boas escolhas. Mas a escolha é sempre nossa. Nenhum espírito, por mais superior, por melhor que seja, pode nos obrigar a fazer esta ou aquela escolha, porque somos sempre nós que somos livres para escolher o que nós queremos. Lembrando também que nem sempre os nossos desejos são congruentes com as nossas necessidades. Então, é aquela frase famosa que todo mundo já ouviu. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja, porque de repente a gente pode ter aquilo que a gente vive pedindo e o preço não será barato. Né? Então, às vezes, a gente, né, fica assim, olha, eu queria isso. Só que a hora que a gente fala que é isso, pode ser algo muito diferente daquilo que a gente precisa para o nosso projeto evolutivo. E aquilo que a gente quer mas vem um pacote, e a gente não dá conta desse pacote. Né? Então, por exemplo, aquelas questões até, né, da riqueza, do poder e etc. Às vezes a gente quer muito, né, e acaba se comprometendo, né, com coisas que a gente não precisava se comprometer. Né? Aquilo que a gente não escolhe, que são as provações, que são as famosas fatalidades, são experiências que nós escolhemos antes de reencarnar. Por exemplo, uma vez o Chico falou essa questão da dor de perder um filho, ou perder 2 filhos, etc. Que lá no mundo espiritual é comum assembleias em que pessoas, né, os mentores, o Chico falou que uma vez participou de uma reunião lá no mundo espiritual e que o espírito que estava coordenando essa reunião perguntou quem ali dos espíritos topava reencarnar na condição de mães que deveriam devolver seus filhos para o mundo espiritual. Quem que tinha coragem o suficiente para voluntariamente se oferecer, ele queria espíritos voluntários para ser mães de espíritos que precisavam desencarnar cedo e voltar para o mundo espiritual. Não é para qualquer um, é só para espírito forte, especial, que consegue carregar e abraçar bronca, né? Mas estava lá, viu, Glória? Estava lá. Quem quer? Aí vem aqui, que saudade, assim. Mas são espíritos, e não é qualquer um que consegue, não. É espíritos que se propõem a ser voluntários para vir aqui, sabendo que vão ter que passar por essa experiência, que é uma experiência dolorosa. E assim outros espíritos, né, em outras situações, né, espíritos que aceitam vir com deficiências graves, com problemas de saúde muito graves, mas que não precisam mais daquilo. Às vezes é a família que precisa de um filho ou de uma pessoa com uma doença grave. Aquele espírito que às vezes vem com a doença ou vem com a limitação, já é um espírito muito evoluído que vem voluntariamente naquelas condições, sem precisar, por amor àquelas criaturas,
para possibilitar a elas a oportunidade de viver a experiência de cuidar de um espírito reencarnado naquelas condições. Olha que interessante. Então, às vezes a gente vê um espírito passando por uma provação muito grande, uma doença, uma mutilação, uma coisa, fala, que ele deve ter feito? Às vezes não fez nada, às vezes é um espírito bom, muito melhor que nós, que já evoluiu, que já está iluminado e que vem por amor voluntariamente com aquela limitação em prol das criaturas que estão ali em torno, para que elas possam crescer com a experiência dele. Então, na verdade, assim, voltando aqui para o texto, né? Nós somos espíritos livres e somos como antenas, emissoras e receptoras de vibrações, positivas, negativas, de todos os âmbitos possíveis. Vamos pensar que cada um dos nossos pensamentos se projetam no éter, no espaço, no infinito, e os espíritos são capazes de ver nossos pensamentos. Então, assim, isso se chama ideoplastia. Os espíritos em torno de nós, o apóstolo Paulo diz assim, nós vivemos cercados por nuvens de testemunhas. O que isso significa? Os espíritos estão só de olho aqui na gente, no que a gente está pensando, o que a gente está querendo, o nível de sintonia da gente. Tem gente que fala assim, eu não gosto de ficar sozinho, porque às vezes dá a impressão que tem espírito me olhando, não é impressão, tem mesmo. Pode ficar esquisito, porque tem mesmo. Né? Mas tudo Eu estou lá fazendo número 1, tem espírito? Tem. E o 2 também. Tomando banho. Tem também. Eles veem tudo e veem o que a gente está pensando. Os espíritos maus, quando veem que a gente tem pensamentos bons, eles desistem de nós. Os espíritos bons se aproximam de nós e tornam aqueles projetos bons que a gente tem maiores ainda, nos dão força, nos estimulam com as suas vibrações. O Chico tem uma história interessante. Uma vez ele estava fazendo uma prece no quarto dele e tal, e a hora que ele olhou assim, tinha um espírito no canto olhando ele. Vocês já viram que espírito só aparece em canto, né? Já notaram ou não? Até em filme de terror, espírito não aparece no meio, está sempre no canto lá, esquisito assim. E aí disse que tinha um espírito assim no canto, olhando o Chico, e era um espírito monstruoso. Diz que era um capetão, assim, um negócio, e um cheiro ruim, o espírito exalava um cheiro ruim, um negócio esquisito, uma forma monstruosa. O Chico disse que ficou morrendo de medo, e não conseguia nem olhar assim direito, abaixou a cabeça, e aí disse que o espírito falou com uma voz cavernosa, virou e falou assim, você me chamou, Chico? E o Chico falou, ai meu Deus, o que eu falo agora? Né? Se eu falar que eu não chamei, ele vai ficar com raiva de mim. Aí perguntou 2 vezes, mas o espírito gosta de chamar 3 vezes. Chamou o Chico. Chamou o Chico. Aí o Chico falou assim, eu chamei sim, senhor. O que você quer de mim? O Chico falou, olha, é que minha situação está tão difícil que eu queria que, em nome dessas forças aí que o senhor trabalha, o senhor tentasse me ajudar um pouquinho, né, para ver se o senhor me ajuda, que eu estou cheio de problema, está muito difícil aqui. Aí disse que o espírito virou e falou assim, Chico, com você está muito difícil. E foi embora. Ou seja, né, ele imaginou que o Chico ia duelar, ia ter medo, ia criar problema. Não, o Chico ainda estendeu uma ponte de amizade. Né? Falou, foi você que me chamou? Foi, sim, senhor. Porque, vê se o senhor me ajuda, que as coisas estão difíceis aqui. Né? Então, que essa historinha mostra? Né? Que, na verdade, até mais do que os nossos pensamentos também, são as nossas ações. Né? Por exemplo, tem gente que estranha quando eu falo isso, né? Mas tem gente que vive assim, o mundo precisa de amor. Eu não acho que o mundo precisa de amor. Eu acho que o mundo precisa de gestos de amor. Porque é preferível que eu tenha um gesto de amor sem amar, do que eu ame e não tenha gestos de amor.
né? Então não adianta eu gostar das pessoas se eu continuo não fazendo nada por elas. É melhor que eu faça alguma coisa por elas, né? Mesmo que eu não tenha essa coisa toda e etc e tal, né? Então assim, os gestos de amor, eles são mais importantes do que o amor. Então assim, né? O que eu preciso? Ah, não preciso. Eu te amo. Não adianta, né? A gente precisa se tornar uma família, é muito comum isso. E aqui a gente briga, mas a gente se ama. Não. Então é melhor amar menos, mas não brigar. Porque se for para amar e ficar brigando, não adianta, né? Esse é meu jeito estúpido de ser e de querer. E se de dia a gente briga, não adianta, isso é coisa de espírito chinfrim. O que é evolução? É aquela coisa, né, do respeito, né, dos gestos de amor. Né? Uma criança, para ela sobreviver, mais do que uma mãe que ame, ou uma família que ame, ela precisa de cuidados, ela precisa de banho, ela precisa de comida, ela precisa de acolhimento, ela precisa de colo, né? Mas se der para ter amor, melhor, mas antes do amor, do sentimento, vem um monte de coisas, né, que é a construção do amor que se materializa no mundo, de alguma forma. Né? Então, quando a gente, inclusive, está em serviço ao semelhante, etc., os bons espíritos nos protegem mais ainda. Vamos pensar a diferença daquela ideia de alguém falar, eu vou ser monge. É fácil ser monge. Você se recolhe do mundo, entre quatro paredes lá de um convento, de um mosteiro, fica rezando o dia inteiro, não é? Ou vai lá para o Tibete, aquela coisa toda, fica lá meditando, onda aqui, onda de lá, e coisa, é uma beleza. Mas é uma beleza, porque você não tem imposto, não tem casa, não tem família, ninguém, não tem chefe, não tem trânsito. É fácil ficar em paz lá. E se todo mundo resolver virar monge, quem que planta o arroz, o feijão, engraxa o sapato, colhe a cana, faz cirurgia? Então não dá para o mundo inteiro virar monge. Né? Mas o desafio é a gente manter um certo equilíbrio aqui na luta do dia a dia, no pega para capar mesmo. Né? Ficar equilibrado sendo monge é fácil. O dia inteiro no centro espírita. Tem gente que ele vive para o centro. Aquele povo beato. O dia inteiro no centro espírita, rezando, coisa chata. Também não adianta. Né? Eu quero ver manter o equilíbrio em casa, com o vizinho, com o chefe, com os filhos, com o sobrinho, marido chato, a mãe, papá, e no trânsito, e o cara te fecha, você fala, Deus te abençoe, e coisa. Aí é que é o desafio. Né? Aí que é o desafio. Né? O sujeito te fecha, e fecha o carro, você quase morre, Deus te abençoe, meu filho. E aí ele xinga sua mãe, e xinga, aí que a evolução te acompanhe, um dia você vai perceber. Aí é que é né? O desafio é manter o equilíbrio no mundo. Não adianta sair do mundo. É a gente ter equilíbrio no mundo, nesse dia a dia e com os desafios, etc. Né? Então, é interessante, por exemplo, até essa coisa da prece. Né? Tem gente que precisa de lugar especial para prece. Não, pode ser em qualquer lugar. Você está dirigindo. Está dirigindo. Eu posso fazer prece dirigindo. Você só não precisa fechar os olhos. Porque a pessoa às vezes leva a sério o que eu falo. Não, eu vou dirigir os guias, já o próprio nome fala, o guia. É ele que vai guiar. Não. A gente vai rezando e dirigindo. Né? Vai fazendo aquela prece, dirigindo. Às vezes eu estou fazendo um serviço, lavando uma louça, cozinhando, arrumando uns papéis, e minha cabecinha está ali em prece. Né?
Às vezes, eu não vou contar não. Às vezes eu estou conversando com alguém assim, a pessoa está aflita, eu estou ouvindo a pessoa, ela nem sabe que eu estou orando por ela. E eu também não conto. Ela fala, foi tão bom conversar com você, já estou melhor. Tudo os espíritos que estão fazendo. Né? E a gente não precisa contar também. Às vezes a gente está ali e não precisa contar. Né? Às vezes você está conversando, parou com uma pessoa na rua e a pessoa vem, como vai? E tem gente que acha que você está interessado mesmo. Deixa eu explicar. Às vezes a gente pergunta, não é para saber mesmo. É assim, olá, como vai? Se você estiver muito mal, principalmente se o outro estiver com pressa, você fala, muito bem, obrigado. Porque tem gente que fala, como vai? A pessoa fala, eu vou te contar. E põe a mão aqui, ó. Se você tiver compromisso, meu filho, esquece que acabou. Quando põe a mãozinha assim, ó, e dá aquela chacoalhada, esquece porque já foi. Né? Mas vamos supor que você, né, tromba com desse na rua. Olá, como vai? E aí a pessoa põe a mão e começa, você já começa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja. Mas é uma prece para a pessoa. Não é uma caridade que você faz? Uma caridade você faz. E não precisa nem contar. Eu quando era mocinho, uma vez eu namorava uma moça, eu fui num restaurante, é um restaurante novo aqui em Ribeirão, chama Giovanina. Ele fechou, deve ter uns 30 anos, mais ou menos. E eu estava lá num quebra-pau com a minha namorada, tal, né? Aí tinha o dono do restaurante, era um senhor gordão assim, né? E a hora que a gente foi embora, ele virou para mim e falou, olha, eu vi vocês brigando, me deu uma dó, eu rezei 3 Ave Maria para vocês. Eu achei tão bonitinho aquilo, mas não adiantou, porque a gente rompeu mesmo. A Ave Maria dele não, né? Ou adiantou, porque já me não é encrenca que ela ia pegar a moça, não é fácil. Então, assim, essa sintonia que a gente tem com o mundo espiritual, é isso. Não precisa de um lugar específico, não precisa de nenhum ritual, nenhum dogma, nenhuma fórmula exterior. Né? Nós não precisamos de imagens. Nada. De altares, de incensos, de velas, de flores. Nada disso. Qualquer lugar, em qualquer momento, a gente pode estar em sintonia com os bons espíritos. Eu me lembro do seu Papa. Muitas pessoas aqui conheceram o seu Papa. O seu Papa ficou muito velhinho, ele era lá da unificação kardecista, e no fim da vida ele não andava mais, ele ficava na cadeira de rodas, estava cego. E aí eu ia muito no Chico, lá em Uberaba, e o Chico sempre perguntava dele, e o nosso Papa, como está? Eu falava, Chico, tá assim, assim, assado, e etc. Fala que os espíritos estão dizendo para ele que ele não pode mais levantar da cadeira, fazer, mas ele ainda pode orar pelas pessoas enquanto ele está lá na cadeira dele. Então, de vez em quando, eu ia lá, contava alguma coisa para o seu Papa, falei, seu Papa, quebra esse galho aí, está precisando muito de prece e tal. E ele, né, olha aí. Então, tem gente que diz que não tem condição de fazer alguma coisa. Né? Então, até numa cadeira de roda, cego, a gente pode ser útil para alguém. Né? Quando a gente não pode mais nada, a gente ainda pode orar por alguém, orar pelas pessoas que estão à nossa volta, que estão conosco, ou que não estão conosco, né? Em benefício daqueles que sofrem. E isso vem em nossa direção também. A prece, né? Ela vai e volta, ela vai e volta. Todo o bem que nós desejamos para o mundo cria uma imanência, uma energia poderosa que nos envolve e nos fortalece de alguma forma. Que Jesus nos abençoe.